Hoje, finalmente, eu vou revelar pra vocês onde vai ser a nossa lua de mel. Vocês estão um pouco sobre tudo e eu sou Camila Cristina. Hoje chegou o grande dia, hoje é exatamente dia 17 de fevereiro. Faltam 6 meses pro nosso casamento. E, gente, vai ser uma coisa que a gente tá esperando muito, que a gente tá planejando demais, tá fazendo tudo com muito carinho e muito amor envolvido. E aí, gente, o negócio é o seguinte... Ai, meu Deus! Nós vamos passar a nossa lua de mel no lugar mais mágico do mundo. É lógico, quem me conhece já deve aí ter noção que o lugar mais mágico do mundo, pra mim, é Orlando. Não, gente, não é a Disney. Eu tenho que dizer que é a cidade de Orlando, dos Estados Unidos. Por quê? Porque Orlando tem o parque da Disney e tem o parque da Universal, aonde tem o parque do Harry Potter. E a Disney tem toda aquela magia que a Disney tem, né? Incrível demais. E a Universal com toda aquela outra magia, né? O outro lado, né? São lados opostos assim, mas são parques incríveis. E nós vamos sim, nós vamos passar 3 dias no parque da Universal e um dia no parque da Disney que é o Hollywood Studio. A Disney tem 4 parques principais, tirando o parque aquático, mas ela tem Magic Kingdom, que é o parque mágico, que tem um castelo da Cinderela. Ela tem o Animal Kingdom, onde tem a atração do Avatar e o show The Lion King, que é o show do Rei Leão, que é lindo. Tem o Epcot, que é o parque futurista, onde tem a atração do Ratatouille e a nova atração do Guardiões da Galáxia, que eu não fui ainda, não tava lá nem o Ratatouille quando eu fui, infelizmente. E, gente, Hollywood Studio. Hollywood Studio é um parque muito incrível, porque assim, tem a Torre do Terror, tem a montanha-russa do Aerosmith, tem o show da Bela e a Fera, que é a minha princesa favorita, e tem a nova área do Star Wars. Então nós escolhemos esse parque por quê? Porque o Isaac, pra quem não sabe, é fã de Star Wars, e eu sou fã de Harry Potter, então os parques da Universal seriam primordiais, né? Sem dizer também que as atrações são mais adultas. Mas os parques da Disney não poderiam ficar de fora. Realmente, eu tô muito triste, assim, meu coração dói quando eu falo que eu não vou poder ir em todos eles, mas é por uma boa causa, porque é meio difícil, né, gente? Você paga um casamento aí do jeitinho que você quer e depois paga uma viagem pra Orlando e vai nos parques. É difícil, né, gente? Eu vou matar meu noivo? Não vou, né, coitado? Mas aí o que aconteceu? Então a gente fez as opções aí, nós vamos ficar 7 dias lá. Então, sábado e domingo a gente não vai em parques, a gente tirou pra fazer compra, pra descansar, pra conhecer a Disney Springs e o City Walk, que é as partes de lojas e compras, tanto da Universal quanto da Disney. E, gente, quem vendeu os ingressos pra gente foi a simplesmente esplêndida empresa de turismo Rumo Orlando. Gente, é uma empresa incrível que tá presente na minha vida desde 2019. Que foi 2018, que quando eu comecei a planejar a minha viagem para Orlando, foi no meio de 2018. Então aí eles entraram na minha vida, porque eu comecei a estudar e aí eu fui aprender muitas e muitas coisas com eles, porque eles são fantásticos. Vou deixar aqui na descrição do vídeo todas as informações para que vocês possam saber, porque lá em 2019 eu comprei o guia digital e foi top, gente. E eu não poderia fazer o vídeo de hoje mais especial do que ele é. Porque, gente, quem é que vai fazer uma participação especial aqui no canal? O Felipe e a Rebeca, o casal incrível que criou essa empresa maravilhosa. Uma empresa para ajudar a gente a realizar os nossos sonhos da forma mais planejada possível. E hoje eles vão estar aqui com a gente. Eu tô muito contente, não posso nem dizer o quanto eu tô contente, porque não tem palavras para isso. Mas, gente, fica comigo, porque é agora que a gente vai conhecer eles. Gente, como eu tava falando aqui com vocês, agora estamos, enfim, com Felipe e Rebeca do Rumo Orlando. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Vocês são pessoas incríveis que têm mostrado pra gente aqui do Brasil e de outros países, que eu tenho certeza que mais lugares assistem vocês, de tão bons que vocês são. E eu queria agradecer, porque assim,
Não, é verdade, gente. Vocês fazem com que a gente possa realizar o nosso sonho de uma forma planejada. E o planejamento faz toda a diferença. Foi o planejamento que fez a diferença na minha viagem de 2019, que eu fui com um guia digital de vocês. E foi fantástico. E agora eu tô indo pra realizar mais um sonho, porque meu sonho era ir na lua de mel com o meu noivo. E aí ver esses lugares incríveis. A gente vai nos 2 parques da Universal. E aí a gente vai fazer parque to parque, mas vai ficar... A gente comprou o ingresso com vocês de 2 dias, mas a gente vai ficar 3. Inclusive, deixa eu até fazer um parênteses aí. Quem me vendeu os ingressos foi a Núria, da equipe de vocês. Gente, ela é um amor de pessoa. Responde todas as minhas perguntas. Coitada, tô deixando essa mulher louca. Não tem problema, esse é o nosso trabalho mesmo. Tirar todas as dúvidas, que é pra quando chegar aqui, aproveitar tudo, não deixar nada de fora, né? Não ver aquele paredão de tijolos lá no Harry Potter e achar que é banheiro, né? Então, pois é. Então pode tirar as dúvidas sim, pode ficar à vontade. Mas é bom que ela é incrível. E vocês, assim, fazem um treinamento tão fantástico com a equipe de vocês que ela soluciona todas as dúvidas que eu mando pra ela ter uma resposta. E era isso que eu legal. queria. Muito gente, bom. Incrível. Isso que eu queria trazer pro canal hoje. Então, explica pra gente um pouquinho. Na verdade, a gente já tava conversando um pouquinho antes, né, gente? Porque a gente gosta de falar, brasileiro sabe como é que é, né? E aí a Rebeca ia me contar sobre a história que vem acontecendo, que inclusive aconteceu hoje, sempre acontece, né, Rebeca? Sim, sempre acontece, mas só que hoje parece que tava uma nuvenzinha acompanhando o dia de hoje, porque só hoje foram 3 pessoas que passaram por esse problema, né? O que acontece? Depois da pandemia, né, quando os parques reabriram na pandemia, eles implementaram um sistema de reserva, né? Os 4 parques da Disney de reserva para entrar nos parques. Então não basta só... né? Sim, não basta só a pessoa ter o ingresso comprado. Ela pode ter o ingresso comprado, mas se ela não tiver a reserva do dia da visita para entrar no parque, é como se ela não tivesse com nada na mão, né? O ingresso não garante mais a entrada no parque. Então ela tem que comprar o ingresso e ela tem que agendar, tem que fazer uma reserva para entrar no parque. Porque eles implementaram esse sistema na pandemia para controlar a quantidade de pessoas naquela época em que era necessário fazer distanciamento físico. Só que eles perceberam que isso foi muito bom para o controle operacional da empresa. Com esse sistema de reservas, eles conseguem controlar quanto de batata frita que eles precisam ter naquele dia em tal parque, quantos ônibus eles precisam disponibilizar para transportar as pessoas que estão indo para aquele parque, quantos funcionários eles precisam colocar em cada parque, em cada dia. Então, para o controle da empresa, esse sistema foi realmente uma revolução. Eles conseguiram controlar operacionalmente e financeiramente muito melhor. Então, acabou aquela coisa do distanciamento físico e eles continuaram com esse sistema, porque para a empresa estava muito bom. Só que para o visitante é ruim, porque engessa a viagem, né? E mais uma coisa para se preocupar. Então, só hoje, 3 pessoas que compraram ingresso com outras agências, na hora que a gente foi fazer o serviço de agendamento das filas expressas, só hoje foram 3 pessoas que compraram ingresso com outra agência, a agência não instruiu elas direito a fazer o agendamento da visita, e na hora da gente fazer o nosso serviço de filas expressas, não pudemos fazer por conta disso. Porque elas tinham o ingresso na mão, mas não tinham reservado para entrar no parque. Então, a gente não pôde fazer o nosso serviço. Então, assim, isso é uma coisa que... planejamento. Se a pessoa tivesse sentado, planejado, se informado, pesquisado, isso não teria acontecido, né? Na época que a gente começou a viajar para cá de passeio, não tinha a quantidade de informações na internet que tem hoje. A gente tinha que ir no jornaleiro, né? Comprar revista no jornaleiro, um guia. Sim. Né? Não tinha blog, não tinha canal no YouTube, não tinha Instagram, não tinha nada. Você tinha que realmente buscar informações em revistas impressas, seja no jornaleiro, livraria, essas coisas. Mas hoje em dia, com tanta informação na internet, é tão simples a pessoa fazer o básico da pesquisa. Peraí, o que eu preciso para entrar no parque? Peraí, sabe? Então, assim, planejamento depois da pandemia se tornou muito mais fundamental do que já era antes. E até para a pessoa aproveitar o tempo, né? Porque as pessoas vêm para cá com um curto período de tempo, às vezes 7 dias, 10 dias, 15 dias.
Raros são os clientes que a gente faz roteiro de 20 ou de mais dias. A maioria fica até 15 dias. Então, assim, 15 dias é muito. Não, não é. Para Orlando não é. Não é mesmo. Tem muita coisa para fazer aqui. Muita coisa. Então, assim, um lugar que tem muita coisa para fazer e você tem pouco tempo para fazer, se você não tiver um planejamento, uma organização, já era. Você vai perder mais tempo ainda. Porque você vai ficar igual barata tonta. O que eu faço hoje? O que eu faço amanhã? O que não sei o quê? Não dá para perder tempo aqui com isso. Tem que já tudo, chegar aqui já com tudo certinho. Sim. Isso você falou tudo agora. Porque quando eu fui em 2019, fez toda a diferença. Eu tinha os 15 dias de planejamento para poder viajar. E agora eu tô indo com 7 dias. Porque casamento, sabe como é que é, né? Aí eu quis fazer uma lua de mel básica. Aí lascou, né? A gente teve que escolher uma coisa ou outra. Então, eu nem comentei. A gente vai nos parques da Universal e no Hollywood Studio. Só. Uhum. Legal. Vocês gostam de Star Wars? Meu noivo é fã de Star Wars. Eu sou a louca do Harry Potter. É? Então tá ótimo. Vão nos dois focos. Foco, exatamente isso que eu preciso. Só tem 7 dias, vamos focar então nas coisas que a gente mais quer fazer. Porque não dá pra você, literalmente você querer abraçar o mundo com as pernas. Não dá. Você tem que realmente planejar e focar. Sim, você falou tudo agora. E aí você falou um pouquinho de quando vocês iam a passeio pra Orlando. Já aproveitando essa deixa aí, conta um pouquinho como é que foi a ideia de vocês resolverem fazer uma agência de viagem em Orlando, contar a história desse lugar incrível. Gente, ela é muito boa. Ela é muito boa. É Serginho Grossman. Vai, fala uma coisa, ela já... É radialista, né? Tá. Então vai, sabe, já falei muito. Mesmo assim agora. A gente começou, na verdade, a gente nunca planejou isso. Esse sonho de ter uma agência nunca passou pela nossa cabeça. A gente planejava a viagem só. As coisas foram acontecendo, as oportunidades foram aparecendo e a gente foi aproveitando. A gente sempre foi muito organizado com as viagens de passeio que a gente fazia para cá. Então, a Rebeca sempre fazia pasta com roteiro, sempre fazia planilhas de gastos, documentos, tudo certinho. Só que quando a gente foi em uma das nossas viagens, com esse roteiro já pronto nas mãos, que a Rebeca sempre fazia, imprimia e transformava assim uma pasta dessa grossura, cheia de folha impressa com foto de tudo. Hoje em dia não tem mais nada disso, hoje em dia é tudo celular. Naquela época não tinha quase nada digital. E aí a gente chegou na agência de viagem que a gente foi comprar essa viagem especificamente, com esse livro na mão. E aí a gerente lá da loja que atendia sempre a gente, ela falou, nossa, deixa eu ver isso aí. E aí ela viu o roteiro que a Rebeca tinha feito e achou incrível, falou que era muito bacana, muito bom, muito útil para as pessoas, porque lá naquela época, né, ela já via que as pessoas vinham para cá sem muita informação, sem muito planejamento, sem muito conhecimento, e depois isso refletia de retrabalho para a agência de viagem, porque as pessoas ficavam entrando em contato para perguntar, que restaurante que você me indica? É melhor eu pegar o Fast Pass da Torre do Terror primeiro ou do Indiana Jones, sabe? Aquelas coisas que na época do Fast Pass de papel geravam as dúvidas, e a agência, né, já tinha feito a venda, já era um cliente que já estava em viagem e não tinha como disponibilizar uma pessoa para ficar atendendo quem já estava em viagem. E aí ela falou, Rebeca, por que você não vende um roteiro como esse para as pessoas? Porque aí você faz o roteiro antes da pessoa viajar, quando ela estiver em viagem, ela consulta tudo ali, ela não precisa ficar ligando para a agência para pedir dicas. Isso ajuda a pessoa e ajuda a agência também. Aí a gente ficou com essa pulga atrás da orelha, pensando nisso. Quando a gente voltou, sei lá, terceira ou quarta viagem, a Rebeca começou uma fanpage no Facebook para falar relatos de viagem, né? Dizer, no Bark Magic Kingdom as atrações mais importantes são tal e tal e tal. Se você puder, priorize pegar o Fast Pass de tal e tal e tal. E a coisa foi crescendo, a gente foi dando dicas, até que ela resolveu fazer um roteiro para um amigo, para o amigo do amigo, amigo do amigo do amigo. E aí, bom, agora eu posso começar a cobrar, porque a gente já tem um produto, um valor agregado, é muito útil para as pessoas, todo mundo que utiliza o roteiro volta maravilhado, fala que aproveitou tudo, né? E ela até conversando com uma amiga uma vez que tinha voltado de Orlando, ela, e aí, foi em tal coisa? Não fui. E tal atração, você viu? Não.
e tal show. Ah, não deu tempo disso. Gente, como? Aí ela ficou com essa coisa de... Gente, as pessoas precisam se organizar melhor pra viajar. Você viu fogos? Não vi, porque no dia que eu fui era festa de Halloween, precisei sair cedo. Mas como que você não planejou isso antes? Então, assim, muita coisa as pessoas deixavam de fazer por falta de planejamento. Aí a gente uniu o útil ao agradável. A Rebeca começou a vender os roteiros que ela fazia, e aí a gente abriu uma página da nossa empresa, né, que não era empresa ainda na época, no Facebook. A coisa foi crescendo, a gente começou a vender para totalmente desconhecidos, né? Antes eram os amigos dos amigos, depois eram pessoas aleatórias que encontravam a gente pela internet. Isso foi em 2011, na época que... 12 anos atrás, né? Na época que ainda estava começando essa questão forte das redes sociais, né? Começou em 2008, 9, 10 ali, 11 estava começando a engrenar. E aí foi quando em 2013 a gente criou de fato a nossa empresa, porque já estava num patamar assim que a gente dava para ganhar dinheiro com aquilo. E aí a Rebeca largou o emprego que ela trabalhava em 2014 e eu vim na onda em seguida, né? Eu saí do meu emprego em 2016. E aí de lá para cá a gente acabou tendo que expandir os negócios da empresa, porque a quantidade de roteiro que a gente vendia, e era só roteiro, só um planejamento, né? As pessoas compravam com a gente só a programação, né? Que é fundamental, mas... e aí, essas próprias pessoas que já eram nossos clientes do roteiro passavam pra gente algumas necessidades que a gente não sabia que elas ainda tinham. Por exemplo, não compraram os ingressos ainda, não compraram... não alugaram o carro. Não alugaram o carro, não tinha hospedagem, não tinha seguro. E aí a gente começou a correr atrás de fornecedores pra gente indicar para que essas pessoas pudessem comprar. Bom, nós não somos uma agência, não tem como te vender ingresso, mas eu vou te indicar uma agência para fazer isso. Aí corremos atrás de parceria, conseguimos, e aí passamos a indicar para essa agência os nossos clientes. Então eles começaram a comprar dessas agências, e dessa agência elas pagavam para nós uma comissão. Só que no final do ano de 2014, a gente viu que o volume de vendas dessas indicações que a gente fazia era muito grande já, para a época. E a gente, bom, peraí, tem muita gente assim interessada no que a gente está falando e interessada em comprar produtos que a gente não tem. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma reunião com esses parceiros nossos, explicar que é o momento da gente andar com as nossas próprias pernas e ao invés de seguir com a parceria, nós vamos seguir com uma expansão do nosso negócio. Então nós vamos abrir uma agência de viagens e passar a comercializar esses produtos. Aí a gente correu atrás de um outro tipo de fornecedor para a gente conseguir se transformar naquilo que era a empresa que a gente só usava como indicação. Foi aí que o Rumo a Orlando virou a chave, né? E a gente passou a não só comercializar roteiro personalizado, mas também hospedagem, ingresso, né? Aluguel de carro, seguro e tudo mais. E aí, hoje, né, a gente continua desde 2015, sempre se renovando junto com a cidade, porque Orlando é uma cidade que nunca para. Sempre tem coisa nova. Então, semana que vem mesmo, vai inaugurar uma nova atração no Busch Gardens. Aí a gente vai ter que ir lá, conhecer, para ver se vale a pena a gente indicar, colocar nos roteiros dos clientes, passar a indicar. E aí, mês que vem vai ter a inauguração da montanha-russa do Tron, né, no Magic Kingdom. E daqui a 2 anos o parque novo da Universal, com uma nova área do Harry Potter, área da Nintendo. Então, a cidade está sempre se renovando. E a gente tem que acompanhar, né? Porque... Sim. Quem não acompanha as mudanças do mercado, fica para trás. Então, a maneira como a gente trabalhava em 2011, em 2013 era diferente, 2015 era diferente de 2013, 2017 diferente, e assim até hoje, né? Aí temos que agradecer também aos parques e hotéis e tudo mais, porque graças a eles que as pessoas continuam mantendo o interesse em voltar, né? Tem uma taxa de conversão que dizem de 80%, né, das pessoas que vêm para Orlando acabam voltando algum dia, porque por mim eu voltava muito bom. Todo ano. Todo ano, se eu pudesse, eu voltava todo ano. Já anota aí para voltar em 2025, porque vai ter a nova área de Harry Potter no Parque Novo. Não, 2025 não vou voltar não, porque vai estar entupido, que vai ser muita novidade. Vou voltar em 2027. Já tá certo, já tô programando com os amigos. Daí em 2025 que legal. A gente começa a programar de 2027. Isso aí, sempre com antecedência, pra não perder nada. Então você tá igual um cliente nosso, que tá vindo
Ano sim, ano não. Ano sim, ano não. Ano sim, ano não. Aí quando ele ficou o ano da pandemia, era o ano sim dele. Aí ele não pôde vir. Aí depois no outro ano ele falou, gente, agora eu tenho que viajar em dobro. Eu fiquei aqui esse tempo todo em casa sem poder viajar. Agora eu quero fazer tudo que eu tenho direito. Pode fazer todos os restaurantes, pode botar tudo que eu quero. Aí é a viagem rara de mais de 20 dias que você tinha falado. Exatamente. Ele é um que fica aqui 20, 25 dias, ele ama. Ai, se eu pudesse. Já aproveitando que vocês falaram da época da pandemia, do Covid, mudou muito do Covid pra cá? De quê? Dos parques, de lotação, de medidas, porque assim, eles tomaram medidas na época da pandemia e depois tiraram algumas e algumas ficaram. Sim. Mudou muita coisa. Mudou bastante coisa, né? Foi assim, foi a celebração de 50 anos da Disney, né? Daqui do Walt Disney World, que eles mudaram vários shows, inauguraram atrações novas, que mais? Implementaram esse sistema. Hã? Muitas atrações que eu não vi quando eu fui, não tinha. Sim. Ai, que triste. Então, eles, assim, de mudança mais radical nos parques que a gente achou foi ter mudado o show de fogos do Magic Kingdom, né, que foi uma mudança extremamente radical, e o show de fogos do Epcot, que também mudou. Eram shows, os anteriores a eles eram shows que as pessoas amavam, que as pessoas saíam de casa, né, quem mora aqui, que a gente, né, se relaciona e tudo, e que tem o passe anual para entrar nos parques, a gente combinava, olha, hoje de noite, vamos lá ver os fogos, tem um tempão que a gente não vê, vamos lá. A gente come alguma coisa no parque e fica para ver os fogos. Ótimo. Eles tiraram esse show, que era um show que todo mundo amava, e colocaram um outro em celebração aos 50 anos, que foi, assim, um balde de água fria na cabeça de todo mundo, que ele não vingou, sabe? Não correspondeu às expectativas. Não correspondeu às expectativas. Então, se você pergunta para as pessoas que têm o passe anual, ver o Disney Enchantment? Não, hoje não. Espera voltar o Happily Ever After. Então, sim, isso, na nossa opinião, foi uma das mudanças mais radicais com relação às atrações dos parques. Né? Teve as mudanças operacionais também, que eles implementaram algumas mudanças na época da pandemia, porque em março de 2020 eles anunciaram que os parques iam ficar fechados por 15 dias. Mas os 15 dias se tornaram 2 ou 3 meses, se eu não me engano. Fecharam em março e abriram em julho. E quando eles abriram, uma série de medidas foram tomadas, né? A questão do uso de máscara, do distanciamento, dos próprios carrinhos das atrações, né? Em vez de uma pessoa do lado da outra, dava uma fileira de distância, aquelas coisas todas que a gente lembra que foram adotadas por muitas empresas que atendem o público, né, durante a pandemia. E algumas medidas ficaram por muito tempo, muito tempo. Mais de um ano depois da reabertura, ainda estavam em efetividade algumas dessas coisas. De ter que se distanciar. Para você ter uma ideia, agora tem, sei lá, uma semana que eles anunciaram que alguns restaurantes vão voltar a ter interação com os personagens da maneira como era em 2020. Sim. Então, quase 3 anos para voltar a ser como era antes. E diversas atrações que tinham encontros com personagens também estão abrindo agora, janeiro e fevereiro de 2023, porque com a pandemia, muitos funcionários que trabalhavam na Disney, na Universal, nos parques, nos restaurantes, debandaram, ou mudaram de cidade, ou mudaram de emprego, ou abriram seus próprios negócios, ou estão até hoje vivendo com o dinheiro do governo, né? A pandemia mudou muita coisa na economia. Então, giram o tabuleiro, e aí eles se viram num problema de falta de mão de obra, né? Então, por isso que demorou tanto tempo para eles retornarem com várias coisas que dependem de pessoas para trabalhar, né? Se não tem cast members para executarem seus serviços, seja de garçom, seja de recepcionista de hotel, seja dentro dos parques, qualquer coisa depende de pessoas, né? Então, e não tinha. Então, eles se viram nesse problema aí de mão de obra. Então, por isso que demoraram muito tempo para voltar com algumas coisas. E outras coisas vieram para melhor, né? Como é o caso do Mobile Order, que é o pedido de refeições pelo aplicativo. Sim. Isso era uma coisa que já tinha antes da pandemia, mas ninguém usava. Eu não usei. Isso é uma coisa que... Pois é, isso é uma coisa que agiliza muito tempo. Às vezes você perde, sei lá,
20, 30 minutos numa fila só de restaurante para você pedir sua comida, depois mais 10 minutos para ficar pronta a comida. Quando você vai ver uma refeição que você poderia ter feito em meia hora, 40 minutos, você está fazendo em 1 hora e meia. Isso é um tempo precioso de parque, que você deixa de ir em várias atrações. Então, com o Mobile Order, você pode fazer o seu pedido pelo aplicativo, paga com o seu cartão de crédito, o cartão que você cadastrou ali no aplicativo, e você só vai na lanchonete, pega o seu lanche e sai, e vai comer, sabe? Então, isso foi uma das coisas muito boas que vieram com força total depois da pandemia. Você pode fazer isso até para comprar produto em loja. Você hoje não precisa mais ficar em fila de loja. Você vai lá no Disney Springs, a fila da World of Disney, que é a maior loja de produtos Disney que tem aqui, gigantesca, você deve ter ido. Tá lá a fila enorme, caracol de gente para pagar um bichinho de pelúcia. Se você não quiser enfrentar essa fila, você entra aqui no aplicativo, vai no Mobile Checkout, paga e pronto. Na hora que você sai da loja, eles só te dão a sacolinha, você mostra o recibo e sai. Então, assim, coisas que são muito tecnológicas, eles caíram de vez, e caíram de cabeça na tecnologia. Foi um movimento, assim, até mercadológico, vamos dizer, porque muitas empresas que tinham planos, inclusive a nossa empresa, Rumo Orlando, a gente tinha plano de fazer algumas coisas que a pandemia impulsionou, ela obrigou a gente a fazer, porque as coisas mudaram, né? As pessoas não estavam consumindo mais os produtos e serviços da mesma maneira do que antes, e aí a tecnologia ficou mais presente na vida de todo mundo, porque todo mundo estava em casa. E aí a Disney, bom, se eu tenho um sistema que eu vou implementar e vai facilitar a vida das pessoas no momento normal, eu vou acelerar agora, porque eu sei que com essa questão da pandemia, as pessoas vão precisar mais da tecnologia do que precisavam antes. Por quê? Antes uma fila era algo normal, as pessoas ficavam coladas umas nas outras. Depois da pandemia, as pessoas ficam, bom, tem muita gente aqui, eu não quero ficar mais nesse ambiente fechado com um monte de pessoas juntas. Então é melhor eu pedir a minha refeição pelo aplicativo e eu entro lá rapidinho só para pegar minha bandeja e sair. E isso foi uma coisa que a Disney não ia dar tanto foco se não fosse a pandemia. Até na própria Universal, a gente viu outro dia desse, dentro de um restaurante, na porta de um restaurante, tinha um funcionário falando, olha, você fez o seu pedido pelo aplicativo? Não, porque a fila está com 40 minutos. Se você pedir pelo aplicativo, são só 15. Então eles estavam incentivando as pessoas a usarem o aplicativo, né? Ainda nessa parte de tecnologia que eles mudaram muito, teve a questão dos ingressos, né? Provavelmente na sua época, quando você visitou os parques, você viajou com um voucher de papel. Chegava, tinha que ir na bilheteria, trocar aquele voucher de papel por um ingresso físico, para você apresentar o ingresso físico na catraca. Um cartão. Hoje em dia, não. Um cartãozinho. Hoje em dia, você não precisa mais fazer isso. O ingresso já está no celular. Você só chega lá, escaneia o celular com o código de barras do ingresso e entra. Então, isso foi uma coisa que a gente sempre falava assim, mas a Disney é muito arcaica, cara. Já outras empresas já usavam o sistema digital há muito tempo. A Universal sempre teve o QR Code, né? Antes era o barcode, né? O código de barras, depois passou pro QR Code. Legoland, Kennedy Space. E a Disney não. E SeaWorld, e a Disney ainda tava com aquela coisa de ter que trocar o voucher pelo cartão. E aí veio a pandemia, chega, acabou esse negócio de cartão, agora é só apresentar aqui, bota na wallet, né? No Google Pay, no iPhone, bota digital e vambora. Então isso foi muito bom, né? Então, de certa forma, foi um solavanco pra Disney em relação à tecnologia, né? Sim, com certeza. Né? Ai, que legal. Gente, e vocês estavam falando um pouco de fila, essas coisas. Até fazer um parênteses aqui, que aqui no Brasil, às vezes eu ia no supermercado, eu ficava nervosa de ficar na fila do supermercado. Porque com a pandemia as pessoas ficaram paranoicas, né? Não saía de casa. E teve a mudança também das filas expressas, né? Que são as filas rápidas nas atrações, né? Sim, implementaram fila virtual. Agora você não fica mais 5, 6 horas para brincar para entrar numa montanha-russa. Eu não lembro de fila virtual quando eu fui. Ainda tinha o Fast Pass quando eu fui? Então, tinha, mas já era digital, mas era aquele sistema gratuito que você podia... Cada pessoa tinha direito a agendar 3 Fast Pass, já é fila rápida, porque já muda a nomenclatura. Isso da fila virtual foi uma coisa que foi implementada depois da pandemia.
A última atração que inaugurou antes de começar a pandemia foi a Mickey's Runaway Railway, uma atração no Hollywood Studios. No dia da inauguração dela, era fila de 5, 6 horas para entrar na atração. A pessoa ficava lá em pé 5, 6 horas para brincar 2 segundos na atração. E aí, com a pandemia, com esse avanço tecnológico que eles fizeram em todo o sistema deles, eles implementaram a fila virtual. Então, já teve a inauguração da Guardiões da Galáxia, foi com fila virtual. Vai ter agora, mês que vem, né, em abril, a Montanha-Russa do Tron, vai ser com fila virtual. O que é a fila virtual? Ao invés do visitante ficar lá 5, 6 horas em pé numa fila esperando para brincar, ele marca de manhã cedo o horário dele na fila virtual. Que não é ele que escolhe, mas não é ele que já escolhe. ajuda bastante Ele se planejar mais ou menos. Você já sabe mais ou menos que horas você vai ser chamado, já tem uma ideia. Ele entra na fila, só que de forma virtual. E aí, a hora que for para ele brincar, o aplicativo da Disney apita e ele vai para a atração. Aí, ao invés de ficar 5, 6 horas em pé, ele vai na hora que ele tem que ir lá para a atração. E o restante do dia ele fica livre no parque para ele fazer o que ele quiser. Consumir, né? Comprar na lojinha, comprar. Então, de certa forma, tá sendo lucrativo para a empresa isso. Por mais que eles tenham gastado muito implementando todas essas coisas tecnológicas. Mas foi uma sacada e a outra coisa. Foi uma sacada ótima. Porque assim, a pessoa ficava na fila, às vezes saía da fila estressado, cansado e acabava indo embora. Agora não. Sim, exatamente. E a outra mudança também radical foi a questão das filas rápidas, né? Que antes, que se chamava Fast Pass, era gratuito. Depois da pandemia passou a não ser mais gratuito, eles passaram a cobrar para entrar na fila expressa. Você não quer ficar ali 1, 2 horas esperando para brincar? Tudo bem, a gente tem essa fila rápida aqui, essa fila expressa aqui, mas agora você tem que pagar, tá? E tem que agendar o horário para brincar. Então, assim, foi realmente uma mudança muito radical essa coisa das filas expressas, porque eles não só passaram a cobrar, mas eles também mudaram toda a sistemática para o visitante conseguir brincar nas filas expressas, né? Antes você já conseguia sair do Brasil com 3 filas expressas agendadas, e hoje não. Hoje você, no dia da visita, você tem que ir agendando conforme a disponibilidade. Tudo pelo aplicativo. Então foi uma mudança muito radical, mas que hoje, passado, sei lá, eu acho que já tem 1 ano desde que esse sistema novo foi implementado, hoje a gente já enxerga com bons olhos. Quando eles lançaram, a gente de começo falou, meu Deus, mas eles estão doidos que eles vão cobrar um negócio que era gratuito. O pessoal vai cair em cima, muita gente vai deixar de visitar. Foi um negócio assim, de louco. Mas hoje a gente já enxerga de outra forma. Hoje a gente não vê mais uma pessoa visitando os parques sem usar as filas expressas, porque tá surreal de cheio, muito cheio, muito cheio. E você paga um ingresso super caro, você tem ali aquela quantidade de tempo, né? O parque só funciona de 10 às 10, de 9 às 10. Então você tem aquele tempo ali para brincar, e então você tem que otimizar esse tempo, né? Eu até dei um exemplo aqui ontem nos stories. A gente visitou os parques recentemente com a nossa família sem comprar as filas expressas, e a gente conseguiu ir em 4 atrações em um dia só. É pouquíssima coisa. Nossa, é muito pouco. Socorro. Pois então... Aí a gente volta naquilo que a gente falou lá no começo, né? A pessoa tá gastando um dinheirão aqui para comprar a viagem. Se ela colocar mais um pouquinho aqui pro planejamento, pra otimização do tempo, para comprar as filas expressas, isso aqui vai valer muito mais a pena. Sim. Entendeu? Então... Tá tudo ligado com o planejamento, entendeu? Você falou disso aí, até linkou na minha viagem mesmo. Porque a gente comprou o ingresso de fura-fila da Universal. Então a gente vai ter um dia que a gente vai poder fazer com o fura-fila deles lá. Só que muito bom. A gente pegou lá e vamos aproveitar. Então no primeiro dia a gente vai pra ir pro meu noivo conhecer, porque eu já conheço, vamos ficar mais tranquilo. No segundo dia a gente já vai fazer o fura-fila. E o terceiro dia é dia de Harry Potter só. Repeteco. Harry Potter. Vai fazer o Harry Potter Day. Sim. Muito bom, muito bom. Só que daí o Hollywood ficou pro último dia, o dia que a gente vai estar cansado, no dia seguinte a gente vai embora.
Então eu tô pensando seriamente em pegar também. Eu não peguei ainda. Vale a pena. Mas só pra atração de Star Wars, imagina, eu tô vendo o pessoal ficando 2 Sim. horas na fila. Exatamente. A gente ficou 3 horas na fila, Ai, meu Deus. agora em janeiro. Porque, né, como eu falei, a nossa família veio visitar a gente e eles optaram por não comprar. Eles não quiseram ter esse gasto a mais na viagem. E vai pro E a parque gente mais falou, tarde. gente. É outro objetivo, né? É outro objetivo. Eles não vêm pra cá pra ir pra conhecer parque. Eles vêm pra cá pra ficar com a gente. Sim. O parque é um plus. Então, nesse caso deles, não é primordial pra visita. Mas pra uma pessoa que tá vindo a primeira vez, naquela ansiedade de conhecer tudo, naquela ânsia de querer fazer tudo, é essencial. É essencial. Ah, não, tem que ser. Porque eu falei pra vocês, né, no comecinho, que eu não consegui ir na atração do Peter Pan. E eu voltei com aquele negócio, meu Deus, não fui. E foi a única de todos. Com o roteiro digital de vocês, inclusive você que tá assistindo o canal, gente, roteiro digital do Rumo Orlando, por favor. Essencial Link aqui na viagem. Link aqui na descrição. Isso, vou deixar na descrição, pelo amor de Deus, gente. Porque eu fiz tudo que eu tinha que fazer em 2019. Eu nunca tinha ido para os Estados Unidos. E só Legal. ficou a atração do Peter Pan. O que você falou pra mim, Rebeca, do Peter Pan? Que eu fiquei até com o coração mais aliviado. Não precisa ficar com esse remorso, não. Tá de Não, boa. tudo bem. Você foi, Não ter conseguido, você tudo foi bem. nas outras que são legais. Essa é muito infantil. Nossa, até saiu o peso do meu coração. Porque Vai o meu até irmão... dormir melhor hoje. Eu tava 3 anos dormindo. Eu vou falar pro meu irmão, vou ligar pra ele mora em Recife, eu tô no interior de São Paulo. Vou falar pra ele, Felipe, o meu irmão chama Felipe, viu, Felipe? Gente boa ele, com Ele é certeza. muito gente boa. Eu vou falar pra ele, olha, sabe aquela atração que a gente foi, tá tudo certo. Que a gente não foi, aliás, tá tudo certo. Aí. Mas, gente, então, eu queria agradecer muito vocês. Pelo tempo de vocês, É, porque eu verdade. sei, quer dizer, eu imagino quando deve ser corrido, né? Só por todas as coisas incríveis que vocês trazem pra gente que tá curioso, que quer ir realizar esse sonho. E vocês estão presentes agora, já tiveram presente na primeira vez que eu fui, e agora vão estar presentes na segunda vez que a gente vai, agora com um gostinho mais especial aí, que é a nossa lua de mel. Então eu queria agradecer Legal. muito, Felipe e Rebeca, vocês são amor de pessoas. Ai, gente, que Ah, legal. obrigada. Eu tô muito contente Legal. de ter conseguido falar com vocês. E no dia que eu tiver aí, eu aviso vocês, vai que a gente esteja no mesmo lugar, no mesmo dia, vai que a gente Isso. se encontra. Avisa sim. A Isso gente aí. que fica muito feliz com o convite, obrigada. A gente adorou participar, adorou esse bate-papo. E a gente espera que a gente tenha plantado aí a sementinha de Orlando em quem está assistindo o vídeo, que vocês tenham vontade aí de vir se divertir aqui nos parques também. Contem com a gente para ajudar a tornar esse sonho possível. Ai, com certeza, fiquei arrepiada. Obrigado, com a Rebeca. Obrigado. Assim, a gente gosta de falar sobre Orlando, então isso aqui pra gente é um prazer. Realmente, se a gente tivesse mais tempo aqui pra ficar falando, a gente ia ficar até, né, não sei quem está assistindo se já ouviu o nosso podcast lá, às vezes a gente fica 1h40, 2 horas falando, quando a gente vê, a gente, meu Deus, será que alguém ainda tá aguentando ouvir a gente falar? Porque é o que a gente gosta realmente, senão a gente nem teria ficado esse tempo todo, né? Já são 12 anos aí de Rumo a Orlando. Então, a gente faz com prazer. Obrigado pelo convite e foi um prazer participar aqui com vocês. Ai, foi incrível, gente. Então, já vou aproveitar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E vai lá no canal do Rumo Orlando, que eu vou deixar o link na descrição também, gente. Porque vocês conheceram um pouquinho aqui, lá no canal deles é o que tem um negócio. É lá que tem muita novidade. Então, bora pra lá. E Tá certo. isso aí, Exatamente. deixa o joinha, porque esse vídeo tá fantástico, foi incrível. E, gente, nós ficamos por aqui. Obrigada, gente, mais uma vez. Um beijão pra vocês. Tchau. Tchau. Beijo. Tchau.